Olá, estamos aqui de novo para fazer essa live, para fazer esse vídeo para vocês do estudo dos provérbios. Então nós estamos hoje aqui no nosso capítulo 13 e vamos fazer do 18 até o 25, versículo 25. Então nossa promessa hoje é terminar o capítulo 13, então vamos começar pelo 18, né? Sejam todos bem-vindos, gratidão pela audiência de vocês. Então vamos junto? Vamos nessa, vamos em mais isso. Separe seu caderno, deixa tudo direitinho, bloco de anotação e vamos que vamos. Então o 18, capítulo 13, versículo 18, ele fala o seguinte, eu vou ler aqui: pobreza e vergonha virão ao que rejeita a disciplina. Olha aí, a rejeição à disciplina. Mas o que dá ouvidos à correção é honrado. Já falamos de alguns parecidos anteriormente, mas olha só que importante. Quando se rejeita a instrução, aí sim é consumado a perdição, porque você está tendo a oportunidade de se instruir para poder achar uma direção. Então, desprezar a disciplina, como ele diz aqui, ó, que rejeita a disciplina, quando a gente despreza a disciplina, é uma insensatez completa. Porque é a disciplina que a vida que vai imputar a você, ou que ela vai te mostrar de correção, ela vem para te lapidar, ela vem para te corrigir, te colocar no caminho de novo. Quando eu não ouço essa disciplina, quando eu não na cumpro, eu caio nessas malhas. É uma afronta a Deus, é uma afronta à justiça divina. Então, quando eu me torno um ignorante, é esse caminho que eu acabo escolhendo. A ignorância é a mãe da pobreza. Ela nos permite estar pobre, mas assim, pobre de espírito, pode-se assim falar. Pobre de alguma forma intelectualmente, porque a gente não deixa que a disciplina, que ela é justa, ela vem na torrente do conhecimento, lhe lapidar. E aí a ignorância, ela passa a fazer sentido para você. E a pobreza, qual eu falo, é a pobreza de você não adquirir o conhecimento necessário para você poder adquirir a riqueza espiritual que você procura, que está junto com a sabedoria. Então, aquele que tem humildade para aprender, é o que ele quer deixar aqui, e que aprende a ter um coração quebrantado, pode-se assim dizer, para ser, no caso, como ele diz aqui, repreendido, e no caso que ele fala que dê ouvidos à correção, ou seja, repreendido à correção, esse que tem humildade para prestar atenção na correção, esse é honrado, porque tem ouvidos e o discernimento e a humildade para poder entender que muitas vezes o caminho que ele escolheu, ou suas decisões, ou o que ele interpreta, não é um bom caminho. Você está aberto a novas perspectivas, isso é o caminho dos sábios. Então nunca queira ser o dono da verdade. Esteja aberto para a correção e seja humilde e não rejeite a disciplina. Guarde isso para você. Às vezes a vida ela nos bate forte na questão disciplinar, é porque talvez a gente não escutou lá atrás, a gente não prestou atenção lá atrás o que deveria ser feito, ou a teimosia nos tomou a tal ponto que a gente não quis fazer naquela hora, mas aí vai chegar uma hora que não tem jeito, entendeu? Então no versículo 19, vamos para o 19, ele fala o seguinte: o desejo cumprido deleita a alma, mas apartar-se do mal é abominação para os loucos. O desejo cumprido deleita a alma. O desejo de cumprir algo tem a ver, por exemplo, com sonhos. Por exemplo, a gente não pode desistir dos nossos sonhos. E nossos sonhos eles têm que ficar impressos em nossas paredes, à nossa vista, porque isso é o que ele está falando aqui. O desejo, ele está junto com os sonhos, aquilo que você deseja na vida cumprir, aquela meta que você deseja, seu objetivo de vida. Todos nós temos sonhos atrelados a objetivos que desejamos cumprir. Quem não sonha, não vive.
Quem não tem um sonho não vive, não consegue co-criar uma realidade. Quem desiste de sonhar, ele desiste de viver. Então, assim, muitas pessoas veem seus sonhos transformar-se em pesadelos e desistem. E outros desistem dos sonhos ou até os sepultam, né? Já colocam suas lápides ali, né? Ali jazem os sonhos, enterram realmente por causa do primeiro obstáculo que aparece. Então, o que a gente pode tirar disso aqui é uma frase muito importante: não desista nunca. Não desista. O desejo que se cumpre agrada a alma, mas apartar-se do mal é abominável aos insensatos, porque o insensato, se livrar do mal, é abominável, de alguma forma. Mas o que é importante aqui é que seu desejo seja cumprido, e para isso não desista nunca. No versículo 20 fala o seguinte: anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Isso aqui tem a ver, assim, cuidado com as amizades. É aquela famosa frase que Jesus nos disse, né? Dize-me quem tu andas e eu te direis quem és. Simples assim. As nossas amizades, elas dizem muito a respeito da nossa vibração, da nossa sintonia, ou daquilo que a gente está vivendo naquele momento. Aproximam-se bastante conosco devido à vibração e à sintonia que nós estamos naquele momento. Quando a gente muda de áreas, faz novos networks, novos encontros, muda-se também muitas coisas internas, porque a gente vive relações diferentes, tanto que a gente estranha quando sai da zona de conforto e vai procurar novas amizades. É um novo encontro, são novas adaptações. E quando ele fala para andar com os sábios, é para que a gente reflita com quem a gente quer andar. Você quer andar com os tolos ou você quer andar com os sábios? Você quer andar com aqueles que podem te levar na frente? Suba então nas costas do gigante. Se você prefere andar com pessoas íntegras, honestas, caridosas, pessoas de boa índole, de boa integridade, ou você prefere os insensatos, os ímpios? Então isso é uma escolha. O versículo 20 é o versículo de escolha. É realmente da gente poder escolher realmente as nossas amizades bem. Então a gente tem que lutar para buscar amigos verdadeiros, amigos que realmente o inspirem, seja modelos de vida, seja onde você possa modelar chaves e códigos para vocês também. Se permitam isso também, façam novas amizades, não fiquem só no seu mundo, entendeu? Versículo 21, capítulo 13, ele fala o seguinte: o mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão recompensados com o bem. Bom, tem muita correlação com o versículo 20 aqui, porque ele fala também da colheita. Então aqui é o tipo assim: você planta o que você planta, isso você colhe, você vai colher aquilo que você plantou. Então andei lá com os sábios, você sabe, vou colher o que eu plantei. O mal perseguirá os pecadores, os justos serão recompensados com bem. Então a lei da semeadura é uma lei universal, é um princípio universal. Então a gente colhe o que planta, colhemos o que plantamos, não tem jeito, a gente vai, isso faz parte. Então a gente não tem como você colher morango de um abacateiro. Uma árvore má, ela não dá bons frutos, a gente sabe disso. Então aquele que anda nas desventuras da vida, nos infortúnios, nas faltas, nas faltas de índoles, esse realmente está fadado a não encontrar essa prosperidade dos justos, que é a recompensa do bem. E aqui os justos serão recompensados com bem, e esse bem seria o que? A bondade e a prosperidade. A prosperidade é a recompensa dos justos. Se você quer
quer entender qual é a recompensa dos justos com o bem, pode botar aí, é a prosperidade. Anote isso aí. Então, e a prática do bem que ele finaliza aqui ainda que você, por exemplo, fique sem a recompensa do meio humano que vivemos, jamais, mas jamais você vai ficar sem a recompensa divina, sem o presente de Deus para você. Então, tem uma história na Bíblia de José do Egito, que foi um injustiçado por seus irmãos, mas depois Deus transformou essa injustiça numa grande bênção. Então, a nossa tarefa de hoje será dar uma isso deve ter no YouTube a história mais sintetizada, a história de José do Egito. Procura ver essa história, procura entender essa história para ver realmente que esse versículo 20 e 21 tem tudo a ver com José do Egito aqui. Essa questão da injustiça que a gente está falando aqui, da lei da causa e do efeito, tá bom? No versículo 22, a gente tem assim: o homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositado para o justo. Caramba, olha como é forte isso aqui, para que a gente possa realmente interpretar à luz da sabedoria de Salomão. Ele fala o seguinte, vamos dividir por etapas, por blocos. Esse versículo 22 é um pouquinho grandinho. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos. Aquele que pratica o bem, que pratica a bondade, que monta o seu império, que conquista seus bens com muito esforço, com muito trabalho, com muita determinação, com realmente recheado de glória, da glória divina e do amor que ele tem pelas suas situações, por tudo que ele faz, isso perdura. A herança perdura de filhos para filhos, porque todos, se ele plantar o bem, ele vai ensinar o bem. Então seus frutos, que são seus filhos, vão seguir o mesmo padrão e vão manter a mesma herança, a mesma riqueza para seus filhos dos seus filhos. Então, quer plantar o bem, monte o seu castelo sobre a luz do bem, sobre a luz dos desígnios de Deus, e ensine isso aos seus filhos. Faça com que eles tenham o mesmo pensamento, para que a herança seja passada de filhos para filhos. E a herança aqui que a gente pode colocar não precisa ser só a herança da riqueza material, de ser rico, de ter posses, não, é riqueza espiritual também. São os valores divinos que vai sendo passado, os valores, o caráter, a integridade, a forma ilibada de ser. Isso pode ser passado de filho para filho através do exemplo. Essa é a maior herança que você deixa para os seus filhos dos filhos. Porque o restante, a prosperidade que pode vir na riqueza, é consequência de tudo isso. Mas a mais importante é a herança que você deixa do teu exemplo, do que você foi, do que você deixou de marca, do exemplo que você foi como um pai, como um filho e etc, e para o filho dos seus filhos. Se preocupe com isso também. O que você está deixando de herança para os seus filhos? O que você está deixando de herança para eles? Que legado você deixa para eles? E renovo falando, não precisa ser um legado extremamente material, físico, monetário ou de obras terrenas, mas é o legado espiritual que você deixa, o legado de caráter, o legado de disciplina, o legado de instrução, o legado de pessoa que você se molda e quer que seus filhos levem isso para frente, para que lembrem sempre de você como uma pessoa íntegra, como uma pessoa de bem, um homem de bem. Muito forte isso aqui, poderosíssimo. Isso aqui faz quaisquer pais refletirem sobre o que eles querem deixar, que legado eles querem deixar para seus filhos. E ele continua, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo, porque tudo o que se ajunta de uma forma desonesta, no final, esses dividendos serão depositados para o justo.
Por quê? Isso tudo vai corromper, vai corroer, o vento vai soprar, o castelo vai desmoronar. Mas aqueles que estão no bem vão se apropriar disso porque tem as coisas sólidas dentro de vocês. Aqueles que buscam, em primeiro lugar, a riqueza e amarem o dinheiro mais do que Deus, por exemplo, com certeza terão suas almas atormentadas com muitas situações e não deixarão herança nenhuma para os filhos dos seus filhos. Preste atenção nisso. Versículo 23, ele fala o seguinte: a abundância de mantimento pode haver na lavoura do pobre, mas a injustiça a dissipa. Abundância de mantimento pode haver na lavoura do pobre, mas a injustiça a dissipa. A pobreza que ele fala aqui, que é do pobre, que não é um resultado, por exemplo, de indolência, né? Mas de injustiça. Ela pode ser resultado de injustiça, o pobre, né? Como ele coloca aqui. Há pessoas muito honradas que lutam com muito esforço, com muito empenho, com muita garra e determinação, mas não conseguem usufruir do resultado que plantam, em virtude de um sistema perverso, um sistema que tiram deles, um sistema que assalta, um sistema que é injusto. Tivemos exemplos de vários povos ao longo dos anos. Sofremos isso também na nossa atual situação. A nossa terra, ela produz muitos mantimentos, muitas benesses para todos nós, em abundância, com muita abundância. Mas o injusto, como ele relata aqui, ele impõe um sistema onde de uma forma injusta, dissipa tudo aquilo que é conquistado. E a gente cai, realmente fica estarrecido e fica chateado por causa de tudo isso. Então, pode haver abundância na lavoura do pobre, mas a injustiça acaba com ela. Então, esse sentimento que às vezes a gente sente de, nossa, estou trabalhando demais. Pô, e o sistema, os impostos, as coisas, as situações, dissipa tudo isso. Ou vem alguém, de alguma forma, te dá um golpe, te engana, dissipa toda aquela conquista. Quantas pessoas têm grandes problemas com sócios, com pessoas que passaram na vida, te enganaram, você foi lá, levantou a lavoura, colheu a lavoura, plantou e colheu a lavoura, e do nada uma pessoa aparece, leva tudo. Que injustiça, dissipou tudo aquilo. Então isso aqui é um versículo de vigilância para você acordar para a vida. Toma cuidado com o seu plantio. Não entregue as coisas na mão de ninguém. Esteja sempre de olho em tudo. Se tiver que delegar, delegue. Não tem problema não. Delegar é tudo para você poder prosperar. Mas esteja sempre de olho. Não perca as rédeas. Não perca as rédeas. Versículo 24. Ele fala o seguinte: o que retém a vara odeia a seu filho, mas o que o ama a seu tempo o disciplina. O que retém a vara odeia a seu filho. Então, o que ele está falando aqui? A disciplina, que ele fala aqui, ela não é uma punição. A gente não pode botar a disciplina como uma punição. Ela não é um castigo, mas ela é um resultado de lapidação, é um resultado de amor, é um resultado de recuperação, de regeneração, de você dar um passo atrás, de você fazer tudo de novo, de poder fazer tudo de novo. Então, quando ele fala, ele cita os filhos aqui, o que retém a vara odeia o seu filho, mas o que ama a seu tempo disciplina, porque aquele que é agressivo, que não quer ensinar os filhos, que não põe limites a ele, realmente retém a vara e odeia seu filho, porque trata seu filho, vamos botar assim também, vamos botar a questão empresarial, seu funcionário, você não ensina ele bem, você não
não coloca limites, mas aquele que coloca disciplina, o que ama a seu tempo, o disciplina. O seu tempo, o disciplina. Mas o que o ama, a seu tempo, o disciplina. Então, assim, olha que forte isso aqui. A disciplina, eu falei, não é um castigo, é um ato de amor. Então, os filhos, por exemplo, eles precisam de limites. Os funcionários, eles precisam de limites. Nós precisamos saber o que é certo, o que é errado. A disciplina, ela impõe isso. Ela coloca, assim, realmente coisas claras na nossa frente para a gente ver que temos que ser balizados por princípios claros e firmes. Então, os pais, quando premiam filhos desobedientes ou que são coniventes com seus desvarios, é essa vara que ele leva. Ele, de certa forma, mesmo querendo ser conivente, internamente ele está odiando o filho, porque o pai que ama o filho, ele o disciplina. A disciplina, ela tem que ser aplicada no tempo certo. Senão, meu amigo, já era. Uma planta na tenra idade, ela pode ser envenenada facilmente. Até ela engrossar o caule, até ela se fortificar, suas raízes e ir lá para o fundo, é preciso de muita correção, é preciso de muito adubo. É preciso de adubo, é preciso de regar, é preciso de cuidado. Isso é disciplina. Então, a ausência de disciplina, ela vai incorrer em muitas coisas negativas. É se voltar contra os desígnios de Deus, contra a obediência dos pais. Então, a disciplina, ela tem que ser aplicada, sim, não com a vara. Ela tem que ser aplicada com amor, com integridade, com sabedoria. Porque se for aplicada com integridade, com sabedoria, pode ter certeza que ela vai produzir os frutos mais magníficos e pacíficos com a força da justiça. Muito forte isso aqui. Versículo 25 para encerrarmos. O capítulo 13. O justo come até ficar satisfeito, mas o estômago dos ímpios passa fome. O justo come até ficar satisfeito, mas o estômago dos ímpios passa fome. Ou seja, isso tem a ver também com a questão do plantio, do colher e plantar. Se eu me permito a colher boas conexões, tudo isso que a gente vem falando, eu quero estar dentro do discernimento, da integridade, da prudência, tudo isso, buscando sempre a sabedoria. Se eu estou no caminho do justo, que é o caminho do equilíbrio, buscando sempre o equilíbrio na minha vida, que minhas palavras saiam palavras equilibradas, que aonde eu estou eu trago o equilíbrio, que da minha boca saia salvação, saiba boas direções, onde eu conduzo minha vida dentro de uma integridade, dentro dos caminhos de Deus, realmente eu vou ter todo o alimento que eu preciso. O pão que eu preciso me alimentar é o pão da vida. É o pão que vai me dar o sustento que eu preciso para continuar a minha jornada. Então, assim, e o estômago dos ímpios passa fome porque falta essa força, falta Deus dentro de nós, falta suas virtudes serem realmente bem desenvolvidas, falta esse justo, falta o equilíbrio necessário para que você possa ter realmente, para que você não passe fome. Literalmente, se a gente levar de uma forma literal, é uma coisa, mas quando a gente leva para a questão espiritual, é uma coisa muito profunda e muito forte. Então, eu preciso estar no caminho, nas veredas do Pai, eu preciso estar nesse caminho de luz, eu preciso estar praticando as virtudes que estão colocadas em mim, praticando o bem, ser bondoso, ser prudente. Eu preciso estar nessa lead, nessa caminhada, para que eu tenha o sustento que eu preciso para continuar a minha jornada. Senão, no meio do caminho, eu vou morrer de fome, eu vou pairar, eu vou ficar pelo meio do caminho. Eu vou mendigar comida e vou acabar caindo por caminhos tortuosos. Porque pode aparecer qualquer um que me ofereça um caminho em troca de um pão, em troca de alguma coisa. E eu vou cair nessa troca e ele vai acabar me levando para outros caminhos. Olha quantas vezes já aconteceu isso com a gente. Por falta do alimento que não buscamos ou que deixamos
de nos alimentar a nossa alma com esse tipo de alimento. Uma alma bem sustentada, bem alimentada, ela perdura, ela dura na ação, ela resiste, ela persiste. Então, pensem nisso. Pensem como vocês estão se alimentando hoje. Se a alimentação que vocês estão realizando hoje, realmente elas estão lhe permitindo a resistir, a seguir em frente, aprender e a compreender tudo o que está acontecendo. Ou você está ficando pelo meio do caminho. Reflita sobre isso. Então vamos terminar o nosso capítulo 13 sempre com aquele boot, aquela oração que a gente faz para concretizar o nosso capítulo. E a gente faz o capítulo sempre, faz essa oração sempre tentando pegar um apanhado do que foi esse capítulo 13. Então vamos fechar nossos olhos. Vamos respirar profundamente, bem profundamente, soltar o ar bem devagar. Faça isso mais 2 vezes. Respirando profundamente, soltando o ar bem devagar. E quando soltar, vai sentindo seu corpo ficar mais relaxado. Vai levando assim seu pensamento a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. E sentindo toda essa força. Vai deixando essa força ali tomar. Seus braços arrepiar. Sinta uma sensação de aconchego, de acolhimento. Senhor, nesse instante sagrado de vida, damos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Nesse momento divino e sagrado, pedimos a sua intervenção, nesse momento, para trazer a sua graça, a sua luz, para guardar a nossa boca das más palavras, para que possamos preservar as boas palavras, para que saiam no momento certo, ajudando aqueles que precisam de direção e nos ajudando na vida. Que os nossos pensamentos sejam edificantes, que possam trazer a luz necessária para eu poder crescer e evoluir. A partir de hoje, Senhor, eu me comprometo a deixar a preguiça de lado, a ser mais diligente nas tarefas da minha vida. Eu me comprometo a pontuar tudo aquilo que eu preciso ser mais diligente. As áreas que eu estou precisando de mais força e energia, e a partir de agora eu vou dar mais força para isso. Eu vou acordar para esse momento e afastar a preguiça que me atrapalha de seguir esse caminho. Peço, Senhor, que a justiça divina recaia sobre minha vida e me guarde. Me ajude a encontrar o equilíbrio que eu tanto preciso sobre a luz dos justos, para que eu encontre a riqueza espiritual, mental, emocional e física que tanto eu preciso. Senhor, me conecte com a prosperidade e me afaste da soberba. Essa soberba que me traz contenda e que me afasta do Senhor. Traga, Senhor, os sábios à minha vida. Faça com que eu possa, a partir de hoje, identificar os sábios, os conselhos, as informações e os códigos que tanto preciso para que eu possa virar as chaves da minha vida. Permita, Senhor, que a instrução, eu possa estar atento à instrução, para que eu me conecte com esse sábio e me torne prudente, para que eu possa proceder com o conhecimento em minha vida, para que eu encontre a sabedoria divina no meu caminho e nos meus projetos. Senhor, eu agradeço a minha vida, eu agradeço as provações, eu agradeço a tudo que o Senhor me coloca para fazer eu crescer. Eu agradeço os reveses da vida, os obstáculos que eu chamo às vezes de negativo, e eu prometo que irei encará-los como desafios a partir de hoje. Com a cabeça erguida, com a força e a coragem dos justos, eu buscarei o pão que eu preciso para poder sustentar a minha jornada. E eu buscarei em Ti, Senhor, a força que eu tanto preciso para poder continuar a minha vida e minha jornada, porque sei que Sua força está aqui dentro de mim. E eu sei que a partir de agora, essa força vai vir para fora. Nos meus empreendimentos, nos meus negócios, na minha vida, nos meus relacionamentos.
elas vão vir de uma forma sábia, porque o alimento que eu preciso eu reconheço, e é em Ti, Senhor, é em Deus. Agradeço essa oportunidade, damos graças ao Senhor, que o Senhor é bom. Amém, que assim seja, que tenhamos uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima tarde. Respira profundamente, solta o ar devagar, olha para cima, olha para o lado. Isso, obrigado. Gratidão pela essa partilha poderosa com vocês. Compartilhe esse vídeo, porque pode ter muitas pessoas precisando também dessa palavra, dessa oração. E eu sei que aí na cabeça de vocês tem alguém que precisa. Compartilhe nos seus grupos, compartilhe essa série que está sendo fantástica. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até amanhã novamente a mais um estudo dos Provérbios de Salomão. Beijo no coração.